Olá, boa noite. Hoje mais uma live aqui com o André Pérsia. Hoje vamos falar sobre epigenética, efeito placebo. Daniel já está por aí. Coloca o tema da live aí, Daniel, pra gente. Enquanto o pessoal vai entrando. Daniel, Sancler. O André já entrou aqui. André. Zane, tudo bem, minha amiga? Olá, Olá, André. Boa noite. boa noite a todos aí que estão sempre com a gente, os que também estão pela primeira vez. É isso aí. Galera que está acompanhando a gente em todas as lives, outras chegando hoje. Live não, né? Aula. É, Isso aqui, cada dia é uma aula. Uma aula que não se aprende em qualquer lugar por aí. é um prazer poder estar aqui falando sobre esses temas tão importantes em qualquer área, e em qualquer tempo. Isso é importante, sobretudo agora, nesse momento que a gente está vivendo na história da humanidade. Mais do que nunca, essas competências elas são necessárias e importantes não só no nível pessoal, como também no nível profissional, ou seja, como uma oportunidade das pessoas se adaptarem às mudanças que precisam ser feitas agora no momento que nós estamos vivendo. As mudanças, né, André, que ocorrem consciente e inconscientemente, é um futuro lá já aqui agora, né? Eu fico me perguntando como isso pode afetar hoje. Sim, Para quem está assistindo essa live, por exemplo, né? certamente, porque a melhor maneira de você viver bem o futuro é você se preparar. E todos os estudos mostram que quando você ensaia mentalmente o seu futuro, principalmente aquilo que você tem certeza que você quer, que é importante para você, você vai direcionando toda a sua mente para esse resultado, que tem muito a ver com o tema específico de hoje que nós vamos estar falando, que é a epigenética, que é exatamente isso. Exatamente. E eu me perguntei hoje como seria se, né, amanhã ocorresse um milagre, né? Tudo que a gente desejasse acontecesse numa manhã. Seria interessante, né, André? É porque muitas vezes, conscientemente, você quer acompanhar aquilo que está acontecendo, a melhor forma é você simplesmente driblar a mente consciente e inconscientemente se permitir deixar acontecer aquilo que tem um significado e importância na sua estrutura já, se você respira dessa forma, assim. É, Foi todo no exatamente. fôlego da respiração. Você vê meu ponto? Ó, a Jana falou aqui que Devia ter você é tomado muito. mais ar. Eu tô tomando café. A Jana falou que você é muito importante para ela, André. Então, muito obrigado. Fico muito feliz com isso. Te Ajuda agradeço ela. O pessoal tá entrando pelo aqui, pessoal de feedback. Portugal, Ricardo, Rafael, ah, muita gente entrando aqui. Deixa eu fixar o tema da live de hoje. Para quem está entrando agora. Efeito placebo e conquista de metas. Nós vamos fazer uma pegada um pouco diferente, porque geralmente quando eu falo sobre efeito placebo, eu ponho muito mais o foco em construir uma saúde das defesas do organismo, mas eu queria levar além desse aspecto que é muito importante, que é a base, que eu acho que é sempre bom revisitar essas bases, é, lembrar que não é só para recuperação de doenças, né? Porque quando a gente fala de efeito placebo, a gente pensa muito assim, então é aquele negócio de você se convencer de que você está ficando bom de alguma maneira e começar a Isso. ficar bom ou ruim. Sim, e a coisa começou justamente por aí. Né? Começou a se pesquisar há muito tempo já, as pessoas começaram a notar, né? Há muito tempo mesmo. Inclusive tem relatos disso aí na época lá de Sócrates e tal, de relatos de efeito placebo aí diante de situações onde as pessoas estavam, enfim, achando que estava melhorando, alguma coisa assim, as pessoas melhoravam. Inclusive eu lembro, até não só especificamente para curas, mas também pegando a questão da cura, eu me lembro quando eu lancei o livro Sonhos Exóticos, que eu escrevi com o Dr. Stanley Krippner, que é um grande amigo meu, nós mencionamos que havia alguns templos para o deus Esculápio, que é o deus do sono lá na Grécia, onde as pessoas dormiam no templo à noite e lá dentro do templo elas eram orientadas a dormir para que o Deus do sonho, do sono, ajudasse que as pessoas pudessem sonhar com curas para doenças, resultados de coisas que queriam.
uma série de outras coisas assim. Então, já era uma espécie de programação de sonhos e muitos desses processos, eles eram voltados para que a pessoa resolvesse alguma coisa, buscasse alguma coisa na saúde, em termos de qualidade de vida. Então, há muito tempo, muitas tradições que não têm nenhum compromisso com a ciência e tal, já falavam, né, das pessoas que adoeciam pelas emoções, né? A sabedoria popular já apontou há muito tempo uma coisa que a ciência comprovou depois, né, que os problemas do coração emocional, né, poderia afetar o órgão, o coração mesmo e o corpo, né? E, na verdade, hoje em dia tem vários, inclusive brasileiros, né, que são cardiologistas que já fizeram estudos diversos que mostram que as emoções mal resolvidas, podem afetar o próprio coração mesmo, as doenças cardíacas. Eu conheço pessoas na área da cardiologia que estudaram comigo PNL, hipnose e tal, e que atestaram isso e que falaram que justamente conseguiam observar claramente questões emocionais não resolvidas, emoções mal resolvidas, reprimidas, gerando arritmias, contribuindo para uma correlação muito grande entre episódios cardíacos problemáticos e uma série de coisas. Recentemente eu atendi uma pessoa que infartou por uma questão de lidar com a sexualidade, né? Ou seja, não conseguia lidar com aquilo, teve um infarto. E por conta daquilo, ou seja, quando falamos até ontem, né, no choque Foi, quando falamos dos os modelos modelos mentais, do a Telegram. coisa entrou em choque dentro da pessoa, dois modelos colapsaram dentro da cabeça da pessoa e o corpo pagou o preço. Então, desde que o mundo é muito se observa isso, sempre houve muitos estudos, Até a observações, medicina desde chinesa também estudou muito sobre sim, isso, né? sim. Os nazistas fizeram coisas horríveis, mas que acabaram trazendo dados, onde um deles foi colocar as pessoas, simular a morte de algumas pessoas sem que elas estivessem morrendo, onde botavam as pessoas amarradas, assim, diziam que iam cortar os pulsos. E é claro que quando o nazista dizia que ia cortar o pulso, todo mundo acreditava, né? Porque eles faziam muito mais, né, do que isso. Então, botavam as mãos da pessoa para trás e dizia-se assim, não, vamos cortar o pulso, vamos passar uma anestesia primeiro. Só que nada disso era feito, era passada uma pasta de dente, um creme qualquer, para dizer que era uma anestesia e se fazia, pegava-se alguma coisa bem leve para dizer que era já a pele anestesiada, que não estava sentindo o efeito da faca. Só que eles simulavam exatamente a coisa como ela estava acontecendo. E muitas pessoas morreram achando. E aí jogava uma aguinha morna, assim, diziam: seu sangue está escorrendo, está sentindo. Aí a outra parte de tese não anestesiada começava a sentir aquela coisa morninha, mais ou menos na temperatura do sangue humano, e a pessoa entrava numa que ela estava morrendo e morria, né? Evidentemente disso. Tem um caso também conhecido que o Joe Dispenza também cita, outros citam, onde pessoas estavam num trem que no inverno que parou no meio de algum lugar e diziam que eles iam congelar até morrer. Só que eles tinham ainda calor para sobreviver. E várias pessoas morreram com sintomas de congelamento. Acho que os nazistas também fizeram alguma coisa com congelamento, A simulando um mente congelamento que respondeu. não houve. Ou seja, vamos congelar você no frigorífico. Só que ele estava no frigorífico, estava frio, mas não com a temperatura de congelar. Estava muito frio, mas um frio perfeitamente suportável. E as pessoas apresentaram vários sintomas de congelamento sem estar congelado. Isso também acontece com medo, né? Por exemplo, assim, a pessoa que está sozinha em casa, né? Aí de repente ela escuta um barulho. É uma espécie de efeito placebo também, né? Aí já Sim, começa a ver, nossa, tem alguém andando na casa, ou tem alguma é, assombração, e fica N coisas passando na mente ali. sim. E aí a coisa vai, projeta-se uma série de Dispara, coisas o aí. coração dispara, a boca seca, Quando, né? Todos. quando o efeito placebo ele é gerado, ele gera um resultado que causa danos ao organismo, algumas pessoas chamam de efeito nocebo, né, que é o contrário do placebo, que são aquelas pessoas que acreditam que vão morrer e acabam morrendo de uma maneira geral. O que acontece num caso como no outro? Eu vou falar primeiro disso para depois falar do tema, que é o nosso tema hoje, que é uma coisa que eu vou levar para uma questão, vou generalizar para a questão de metas de uma maneira geral na vida. Sim. O que acontece, tanto no efeito positivo quanto negativo do efeito placebo? O que Joe Dispenza acabou investigando, concluindo, que na verdade, quando nós temos em mente alguma coisa dessa natureza, ou seja, algo vai acontecer, você começa a criar um futuro, seja positivo ou negativo, a respeito daquilo, você tem aquilo como realidade, isso acessa uma emoção dentro da pessoa,
essa emoção dispara toda uma bioquímica, ela começa a tratar o futuro como algo já presente, que já está acontecendo, e imediatamente hoje já se sabe, mais recentemente pela epigenética, que começa todo um disparo de neuropeptídeos, descargas de proteínas e uma série de outras coisas que depende muito do caso, né? Até suspeita de desenvolvimento de células tronco, que vão criando células, tanto para cura quanto para morte, vamos dizer assim, da pessoa, quando ela começa a criar alguma coisa assim. E dali a pouco ela começa a ter no corpo aquilo que ela criou na mente primeiro. Ou seja, tudo aquilo que a gente sempre suspeitou, que a gente chamava de somatização, né, na verdade hoje existe todo um aparato biológico que confirma isso. Certo. E aí a pessoa ela tem no corpo dela aquilo que ela criou na cabeça dela primeiro. Só que aquilo que a gente sempre soube que acontecia, agora tem evidência científica que acontece. Acho que tem algumas perguntas aí, né, de algumas pessoas, de repente a gente pode responder antes de se isso Tem. for o caso, né, com a questão. Ah, alguém perguntou aqui que eu não estou conseguindo ler o nome direito. Tem alguma estratégia mais eficiente para equilibrar esses pensamentos negativos? Olha, na verdade, depende do mapa, né? Vamos juntar agora com a aula de ontem, né? Depende do modelo mental que opera na sua mente. Você precisa de um modelo mental que ampare pensamentos positivos, porque a gente não está lidando com uma coisa mecânica, né? Vamos trocar a válvula do carro, né? Para poder o carro voltar a funcionar. Não é bem assim que a coisa acontece na nossa mente, né? Pegando a aula de ontem, nós criamos um modelo mental. Devemos criar um modelo mental que ampare um processo de efeito placebo positivo e construtivo do nosso organismo. Nós precisamos, primeiro, acreditar que é perfeitamente possível, como na aula de crenças que nós vimos a semana passada, precisamos acreditar, primeiro, que é possível, né? Que qualquer coisa que você queira, seja ter imunidade no seu organismo para lidar com o Covid, seja construir uma meta, um resultado, né? Seja ter saúde, qualidade de vida, superar uma doença, alguma coisa, primeiro nós precisamos acreditar que isso é possível. E que ter evidência de que isso é possível, que nos convença primeiro. Segundo, você precisa identificar quais capacidades você vai acionar dentro de você, quais talentos você vai acionar dentro de você para isso. E terceiro, você deve se dar conta de que você merece esse resultado. Para fazer essa mudança acontecer, né? Então, na verdade, de N maneira, de tudo que você puder fazer dentro de você para que você se dê conta de que isso é possível, que você identificar quais capacidades você vai despertar e desenvolver um senso de merecer. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu... Isso tem alguma relação com a energética ou com a lei da atração? Acho que é questão da... Sim, né? A lei da atração é uma super simplificação com algumas sérias distorções de todos esses estudos, né? Na verdade, não deixa de ser a lei da atração, não é que você está atraindo, você está criando. Porque quando a gente fala de epigenética e efeito placebo, nós estamos falando de algo que você cria dentro de você, né? Agora, aquilo que você cria dentro de você comunica para o mundo, para fora de você, uma série de coisas importantes. E o mundo começa a perceber, ler, se dar conta disso que você está comunicando, né? Não só você comunica inconscientemente o seu bem-estar, a sua saúde, ou a não saúde, ou o seu mal-estar, ou o seu despreparo ou sabotagem, né, aí dos processos, dependendo do que esteja acontecendo dentro de você. E aí você, de alguma maneira, se comunica com o campo e muitas vezes o campo acaba favorecendo ou até desfavorecendo. E aí acontecem algumas coisas que às vezes fica difícil da gente explicar, né? Que muitas vezes parece que o universo todo conspira para ajudar ou para atrapalhar o processo, independente daquilo que você está fazendo ali com os 5 sentidos, que já Acontece entra também, no domínio mais quântico da experiência. envolve também o sistema reticular, né? Que a gente já falou em outras aulas Sim. passadas, né? O que é curioso, que algumas pessoas estudam, né, quer dizer, os mais céticos já têm um pouco de dificuldade de lidar com isso, é a questão de que algumas vezes ocorrem aqueles fenômenos apontados pelo Jung como sincronicidade. Às vezes, do nada, pessoas te ligam, seja para sabotar ou para somar e te dar alguma coisa que você está buscando, dependendo se você está criando um estado favorável, positivo ou não. Às vezes acontecem coisas
que quando a gente fala do uso do sistema reticular, quer dizer, tudo é sistema reticular, mas a gente identifica claramente quando você começa a programar sua mente e você vai atrás do que você precisa. Só que acontece algumas coisas muito estranhas às vezes, né? Até no meio do isolamento, que você não está vendo ninguém, as pessoas te ligarem do nada quando você está num movimento congruente com alguma coisa, meio que te trazendo exatamente aquilo que você precisa, sem que você tenha pedido nada para essa pessoa, sem que você tenha falado ou passado um e-mail ou comunicado na rede social que você precisava daquilo. Então acontecem os fenômenos de sincronicidade às vezes, né? Não é sempre, né? Que geralmente a maioria dos fenômenos que acontecem são os fenômenos mais psicológicos, onde eu inconscientemente comunico para o meu colega de trabalho ou parceiro, alguma coisa assim que está acontecendo, a pessoa identifica inconscientemente aquilo pela percepção normal mesmo, e ela tem um resultado. Agora, tem algumas vezes, tem alguns casos muito interessantes. Eu nunca vou esquecer o primeiro computador que eu ganhei, que né, ainda não tinha nem PC, né? Quer dizer, o PC estava nascendo ainda, né? Pra você ver, né? Tempo, né? Onde eu disse assim, eu quero um computador agora, eu preciso sair da máquina de escrever. Uma Foi muito mudança, né? tempo isso, né? Eu quero um computador nesse momento, e do nada um conhecido meu, que já até faleceu, ele morava lá em Curitiba na época, não tinha nem internet, não tinha rede social para pessoas saber, eu não estava postando um estado para a pessoa identificar aquele estado e me dar alguma coisa em retorno. Ele me ligou do nada para meu telefone fixo, que era a única coisa que tinha na época, e ele dizia assim, cara, eu lembrei de você aqui, e eu assim, eu vou comprar um computador. Eu estou trocando meu computador por um PC, justamente ele estava comprando o primeiro PC dele, estou trocando, troquei já, e eu tô com um computador aqui, um Macintosh, né, e tal. Você quer, né? Porque eu acho que você escreve, você faz um monte de coisa assim, do nada aconteceu isso. E eu tinha decidido, eu tinha feito a técnica do papelzinho, que é aquela que eu gosto que eu já ensinei algumas vezes aqui, de você escrever a técnica, dobrar, mentalizar. Eu fiz, queimei o papel, no que eu fiz isso, ele entrou em contato comigo. Eu não falei com ele, ele não sabia, ele não convive comigo, ele mora em Curitiba, morava em Curitiba e eu em Niterói. Não havia contato de redes sociais, nós não nos falávamos há quase um ano, praticamente, e exatamente na semana que eu queimei o papelzinho, ele entrou em contato. Isso já aconteceu 3 milhões de vezes comigo depois, como eu Nossa, imagino que já tenha acontecido na vida de várias outras pessoas aqui com também. Então, às certeza. vezes, parece que literalmente o universo conspira em alguns momentos. Por isso que é importante abrir esse campo para muito além daquilo que é onde o seu braço físico alcança. Vocês veem meu ponto? Essas famosas cartas aí, eu tenho aqui, carta desde 2010, eu acho, eu tenho guardado aqui, que todo ano eu guardo. E sempre eu dou uma relida assim, e falo, poxa, negócio aqui, muita coisa, né, foi acontecendo de diversas maneiras, né, consciente e inconscientemente. Acho que eu Mas a gente podia se até abre para aproveitar a isso, né? oportunidade, né, passar até essa técnica do papelzinho, que eu acho que nós já falamos há muito tempo atrás numa live do passado. Aí eu acho que tem muito a ver, porque ela, quando feita da maneira correta, ela estabelece o efeito placebo. Porque o ponto da minha aula hoje, aqui, é justamente mostrar que não só você pode usar o efeito placebo e epigenética para melhorar a sua saúde, sua qualidade de vida, mas também para conseguir metas e objetivos, mesmo que não tenha nada a ver com saúde. Porque, na verdade, você vai precisar criar um estado, botar o teu corpo para funcionar, sua percepção para agir, seus sentidos, os cinco e outros talvez também, para sintonizar com outras coisas. E o princípio é o mesmo do efeito placebo, que serve para você se curar ou se destruir, né? Ou seja, é você criar um significado profundo de alguma coisa bem significativa, bem importante. Esse significado profundo vai fazer com que você acesse uma emoção, entre numa história de que esse futuro precisa já estar começando a acontecer. Isso vai disparar uma série de processos dentro de você que não só servem para você se curar, mas servem para você entrar num estado, e num estado de acesso de capacidade, de recursos e ação no ambiente, né, pegando os níveis neurológicos, para que a gente, inclusive, construa metas, escreva um livro, é, atenda pessoas pela internet, como no curso que lá estamos fazendo. Então você precisa acionar esse efeito, porque bioquimicamente é a mesma coisa que acontece. Você vai começar a disparar hormônios, neuropeptídeos que vão viajar, vão achar os receptores e vai disparar uma série de coisas, mesmo para coisas que não tem a ver especificamente com saúde, você precisará de um estado corporal favorável para ter um engajamento na construção de metas e resultados na vida. Então, na verdade, o efeito placebo não é só para você ficar bom de doenças, é para você corporificar
uma mudança, seja ela física, profissional, intelectual, relacional, o que é que você deseja na sua vida? Dentro desse efeito placebo, a gente vai utilizar cinema mental, ponte ao futuro, Exatamente. afirmações também, criar toda essa saturação, né, dos sentidos, das submodalidades. Exatamente. O que quer que faça com que sua mente inconsciente ponha o foco a partir de agora em disparar processos internos diversos que vão se somando e saturando positivamente todos os seus sentidos. Você vê meu ponto? Opa! Então vamos à Ó, técnica do papelzinho. Como é que você vai fazer essa técnica do papelzinho? Ela é uma maneira sofisticada. Na verdade, deixa eu contar a história da técnica do papelzinho. A minha vida é toda cheia de histórias muito interessantes. A técnica do papelzinho eu venho aperfeiçoando. Primeira vez que eu vi essa técnica do papelzinho, ela não tinha nada a ver com PNL. Na verdade, eu peguei ela emprestado. Eu tinha uma bisavó que era muito católica e ela era de um círculo de pessoas católicas aí daqui de Niterói. E ela recebia todo ano na casa dela que ficava durante uma semana ou 15 dias, uma imagem de Nossa Senhora de alguma coisa, que eu não me lembro qual que era, são tantas, né? E ela recebia essa imagem, né? Que vinha com uma bolsinha de pano. E aí a ideia, que eu me lembro até hoje, que a gente era orientado, as pessoas eram orientadas, assim ela explicava, a colocar papeizinhos dobrados com pedidos dentro da bolsinha. E eu me lembro que lá eu fiz o meu pedido lá na época, outras pessoas também, e as pessoas disseram que o pedido aconteceu. Aí eu, curiosamente, já aos 10 anos de idade, 9, perguntei, mas o que acontece com os papeizinhos? pra Aí onde que eles alguém que vão? estava lá dizia assim, não, eles pegam tudo isso, depois eles queimam lá na igreja, todos os papéis são queimados, a coisa é oferecida, aquilo ficou na minha cabeça. Depois eu aprendi parapsicologia, hipnose, uma série de outras coisas assim, depois veio a PNL. Então, essa técnica do papelzinho, ela teve vários estágios. Agora que eu aprendi, agora, né, 20 e poucos anos atrás, que eu aprendi PNL, eu cheguei numa versão quase que final dela, que eu pus até no meu livro Aprendiz de Feiticeiro, que vocês encontram online lá na ressignificado.com. E nessa técnica é uma maneira de você usar o efeito placebo epigenético, o disparo do sistema reticular, só que agora com o aval da PNL e da engenharia mental para ela ficar ainda mais redondinha, ou seja, com mais chances de provocar de fato o efeito placebo e epigenético. O que você vai fazer? Para a coisa dar certo mesmo, você vai identificar o que você deseja construir na sua vida. O que eu quero? Eu quero, sei lá, vamos trabalhar com uma hipótese aqui. Eu quero aprender a falar em público e ser um palestrante de sucesso. Eu não sou ainda, não sei falar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, tendo em mente esse objetivo, claro, se você tem um pouco mais de estudo, aí você vai identificar por que quando eu não consigo ser, qual é a intenção positiva, o que essa parte minha está tentando fazer por mim quando ela ainda sabota meus resultados, ainda impede o resultado que eu quero ter, que eu quero construir para mim, o que ela no fundo essa parte está tentando fazer para mim, criar para mim através disso, né? Até para você identificar também o freio de mão puxado. Mas vamos supor, você resolveu isso, o que eu quero? Você vai pegar esse objetivo que você quer e você vai colocar 4 subobjetivos que construam o mesmo objetivo. Por exemplo, quero escrever livros, quero dar palestras sobre esses temas com grande sucesso, quero atender clientes com grande sucesso e quero fazer uma comunicação pela internet com grande sucesso. Né? Vamos pegar aqui 4 objetivos dentro de um universo de resultados. A primeira coisa que você vai fazer é escrever esses objetivos, mas você vai escrever com a linguagem no presente, como se já estivesse acontecendo. Olha só, eu nem tinha estudado Joe Dispenza ainda, e eu já fui direto na história que era o que ele recomenda. Faça de conta que o que você quer já está acontecendo. Né? Então, na verdade, em vez de você dizer eu quero, você vai dizer eu estou escrevendo a cada dia artigos, livros e materiais com grande sucesso. Eu junto esse conteúdo todo e ministro aulas, palestras, treinamentos de grande sucesso. Eu atendo clientes com base nas técnicas que eu estou ensinando, que eu estou fazendo, e eu comunico tudo isso nas redes sociais. Ou seja, notem que a gente vai pegar a história do modelo mental, da linguagem, tudo vai se amarrando inconscientemente. Você vai amarrando tudo isso. Então,
tudo no presente, com verbo no presente e dando ideia de movimento. Não é algo que eu quero, nem que eu queria ou que eu gostaria, é algo que está acontecendo em movimento. Então eu pego 4 submetas dessa meta e identifico por que 4, né? Por que eu acho que 4 é interessante? Porque eu acho que 1 é pouco, 2 é pouco. Acho que 3 está quase bom, mas acho que você vai ficar muito vigilante. Acho que 4 é bom, porque são 4 objetivos, depois vocês vão entender por quê. E acho que 5, 6, 7 dispersa demais. É. Como isso é empírico mesmo, então se quiserem botar 3, põe 3. Se quiser botar 5, põe 5. Eu botaria 4, que é o quê, né? Manda a minha superstição, né? Põe 4, meu lado roxo aí na história, né? Então, põe aí 4 e o que você vai fazer? Você primeiro vai identificar bem o que você quer, porque depois que você escrever no papel, nunca mais você vai abrir esse papel. Tá? Você vai manter o papel fechado, dobrado, e o que você vai fazer? Você pode até grampear, se você quiser, ou colar, porque você não vai abrir nunca mais na sua vida. E aí, durante 30 dias, você vai pegar esse papel 3 vezes por dia. E você vai pegar esse papel com a mão oposta à mão que você escreve. Ou seja, para acionar o outro lado do cérebro que você não usa tanto. Então, você vai pegar se eu sou destro, vai pegar com a mão esquerda. 3 vezes por dia eu vou tirar da minha carteira o papelzinho dobrado e vou fazer algumas afirmações do tipo, isso é real, já está acontecendo, faz parte de quem eu sou, eu sinto os resultados, eu me abro cada vez mais, o universo me dá, o que você quiser, né? Desde que também tenha a ideia de presente, de movimento, de que está acontecendo, está vindo, já está acontecendo. Você vai ficar, sei lá, uns 5 minutos mais ou menos, não mais do que isso, porque não precisa mesmo ser mais do que isso. Você vai ficar fazendo afirmações de está acontecendo, o que quer que eu acredite ou pense que está me ajudando, me ajuda, o que quer que eu acho que tem dentro de mim também me ajuda. Você dá os nomes que você quiser, porque o nome que está dentro da sua cabeça é muito melhor que o nome que está dentro da minha cabeça. Né? Porque é o teu mapa mental, o teu modelo É. mental. E você vai fazer isso durante 30 dias, com vontade, sem vontade, 3 vezes por dia. Né? De manhã, de tarde, de noite. Ou 3 vezes que você quiser. Na 30ª vez, você queima o papel, mesmo que você lembre ainda do que está lá e os resultados já comecem a acontecer, porque às vezes começa a acontecer no meio da história. Né? Você continua fazendo e queima no final. Por que você manda queimar o papel? Isso é misticismo? Não, não tem nada a ver. É o uso do inconsciente coletivo, né? Porque tem a coisa do fogo, da purificação. Peguei a ideia lá do queimar na igreja e lembrei de todos os rituais com fogo aí em várias culturas. Então nós vamos pegar um pouco aí dos arquétipos do inconsciente coletivo para ajudar. Quando você estiver fazendo as afirmações, a ideia não é lembrar do que você escreveu. Pelo contrário, quanto mais você puder não lembrar do que você escreveu e focar nas afirmações de realização, melhor. Quanto mais você tirar da tua mente aquilo que você escreveu exatamente, melhor. Quanto mais você usar esse tempo para ficar reafirmando, é real, faz parte de mim, o universo me ajuda, cada vez mais eu estou próximo, eu sinto as realizações da minha vida, eu agradeço ao universo porque isso já é parte de mim. Coisas nessa linha. Ah, pode repetir as palavras? Não, você vai escolher as suas. Desde que sejam poderosas para você, sejam no presente e deem ideia de que as coisas já estão acontecendo. Então, isso tem tudo para programar o seu sistema reticular, para provocar esses fenômenos da epigenética. É muito importante você trazer emoção, você criar um significado com imagens, sons dessas afirmações e que isso traga um estado para você positivo, empoderador no momento que você está fazendo isso. E aí Vai você abrir. esquece depois, dá um tempo e depois se faz para outra coisa. Até mesmo aquele negócio de soltar, né? De não ficar apegado demais, né? Para não criar ansiedade no processo. Por isso que é Exatamente. interessante A ideia soltar toda mesmo. é essa. A ideia toda é essa. Por isso que eu falo, até você nem lembrar mais do que você escreveu, deixar a coisa fluir e deixar acontecer. E aí, sei lá, se você tiver, por exemplo, alguma crença religiosa, alguma coisa assim, você pode acionar, por exemplo, vamos supor que eu acredite em X, então eu vou pedir X, me ajuda. Né? Então eu peço a X que me ajude também em relação a isso. O importante é fazer, porque 21 a 30 vezes vai dar a programação mental. Você precisa de tempo para fazer essa programação mental, para que ela funcione inconscientemente, para que você responda inconscientemente quando for fazer a técnica.
Para você criar esse novo caminho, né? Instalar É, esses novos programas e já fazer a engenharia mental é. acontecer. Isso é uma maneira sofisticada de usar a PNL, a engenharia mental, a epigenética, através de um meio simples e fácil, né, que põe o sistema para funcionar. Mas é importante fazer, depois de rever aqui a aula, que vai ficar aí disponível para vocês, que vocês possam rever essa aula, anotar todos os passos aí direitinho, para que vocês possam fazer realmente a coisa funcionar. E é importante Exatamente. fazer desse jeito, que eu fui burilando a história para chegar de uma forma que você tenha assim, todas as chances de disparar esse processo. Eu posso afirmar que você vai conseguir? Evidentemente que não posso categoricamente afirmar que um resultado vai acontecer. Mas eu me lembro que bem antes da PNL, eu já dava cursos de parapsicologia, né, eu ensinava isso, eu dava um curso de 30 dias na Universidade Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro, cursos de férias, né, eu botava assim, 300 pessoas no auditório, e eu ensinava essa técnica no primeiro dia. O curso durava um mês. No meio do mês, de 10, 12 dias em diante, não tinha nem as sofisticações da PNL que eu introduzia, tá? Todo dia tinha depoimento. Já tinha os Olha, já testemunhos lá. conseguiu, já começou a acontecer, nem tinha dado 30 dias. No final, a quantidade era assim, mais de 60% das pessoas tinha conseguido ou conseguido algumas das coisas. Por quê? Eu não, na época, eu conhecia coisa do sistema reticular e tal, mas hoje eu entendo o nível que isso fazia, que a coisa acontecia. Então, quanto mais você tiver tempo para isso, se dedicar a criar um estado poderoso na hora que você estiver fazendo as afirmações, depois esquece, põe na tua carteira e esquece daquilo o resto do dia. Só põe o alarme lá do teu relógio, do teu telefone, para te lembrar de fazer sempre 3 vezes por dia. Porque isso é importante fazer. Né? Mas o resto do dia você esquece daquilo ali. Quanto mais você esquecer, melhor. E quanto mais a pessoa começar a colocar elementos, né, de modalidades, submodalidades, de fazer aquela coisa acontecer em todos os Isso. sentidos, né, de É. sons, imagem, Um mais vai detalhe. enriquecendo o processo, né? Um detalhe que é muito importante. Você deve ser muito detalhista na hora que você está escrevendo as frases. Na hora, por isso não sai correndo botando no papel e dobrando ele não. Escreve bem, pensa bem, imagina bem o que você quer e escreve numa frase no presente como se estivesse acontecendo. Na hora que você estiver fazendo as afirmações, você vai tentar esquecer o que você escreveu e vai ficar dizendo algo do tipo, o que quer que esteja escrito, e quanto mais lembrar de esquecer, melhor ainda. O que quer que esteja nesse papel é real, faz parte de mim. Por isso, pense bem o que você vai colocar no papel antes. E se vier a lembrança, você afasta assim um pouco, porque é melhor que você afaste. Por quê? Porque a gente conscientemente fica se cobrando muito, a gente fica se policiando muito. Então, quando a gente lembra de esquecer daquilo que vai escrever no papel, isso vai fazer com que você realize mais, porque inconscientemente você fica mais livre para poder realizar tudo isso. Carla comentou aqui, 3 vezes ao dia por 30 dias, isso mesmo, Carla. Isso. Sobre o que escrever no 5 papel, minutinhos, menos até. ela perguntou sobre o que escrever no papel. É um desejo, né, André? Algo que quer realizar, né? Você vai pensar numa meta e vai subdividir essa meta em 4 coisas. É como eu falei, eu quero ter uma realização profissional. Eu vou escrever, eu vou dar palestra, eu vou atender pessoas e eu vou divulgar nas mídias sociais. Então eu peguei a meta de sucesso profissional e dividi em 4 coisas. Eu posso colocar 4 coisas complementares também. Qualquer coisa que você queira que se realize, que venha para a realidade. Lembrando, gente, tem que ser factível, possível de ser realizado. Não adianta escrever voo no próximo foguete para o planeta Marte. Isso não está disponível. Exatamente, tem que fazer Vou sentido, né? ressuscitar a pessoa que morreu. Não vai, desculpa, ainda não é possível isso. Talvez um dia seja, mas não é. Colocar metas que sejam ali alcançáveis para a pessoa não se Factíveis. frustrar, né? A pessoa, eu quero ser médico, né? É. Ela nem entrou na faculdade ainda. Beleza, Tem mas muitas pessoas, eu tenho falado com muitas pessoas aí que vêm esses gurus, como eu falo sempre, né? Que ficam muito enfatizando, repita mentalmente o que você quer. Só que ele cria um negócio gigantesco que está muito longe de quem você é hoje, e aí a pessoa começa a se frustrar. É porque ele é um guru, ele está anos fazendo isso, então para ele criar uma nova meta, e já é rico, né? E tal, fazer mais uma não é tão difícil. Agora, a pessoa que está muito distante dessa meta, ela precisa do próximo passo, depois do próximo passo, do próximo passo. é interessante você falar isso, André, porque tem pessoas que já têm um caminho construído, né, mentalmente, É, já tem um mapa ali é, pronto, né, que passou por uma experiência. Igual sim, você, tem 30 anos de é, experiência. É diferente de quem está chegando agora com 1, 2, 3 anos de sim. experiência.
Eu sempre digo para as pessoas que fazem cursos comigo, seja online, seja presencial, que, assim, tudo bem, eu gosto de fazer aquela demonstração com tudo que eu sei, com tudo que está dentro de mim, mas eu digo, vocês ainda não chegaram aqui, então eu prefiro mostrar isso que é possível fazer para você ir criando seu caminho para chegar lá. Tem que começar a fazer. Essa técnica do papelzinho é muito interessante, ela é simples de fazer, fácil de fazer, e ela é de uma complexidade enorme, porque ela dispara o sistema reticular, a epigenética, desenvolve processos da PNL, siga como eu estou fazendo. Tem um colega nosso aí, né, que anota, faz as anotações. Quem sabe você vai gostar de anotar aí a técnica e passar para o pessoal depois lá no grupo, né, nos nossos grupos, Naquele mapa para mental exatamente fazer um sensacional. mapa mental da técnica, que eu acho que vai ser bem legal aí para a gente ter e usar. Exatamente. Hoje, acho que hoje é dia 22, 22 de abril. Se for dia 22 de maio, vou anotar aqui, a gente faz uma É. outra live. Dia de descobertas, né? Vai ser uma live de depoimentos. Todo mundo colocar os Exatamente. depoimentos aí, o que aconteceu. É. Vai ser boa demais. Maravilha, cara. Assim, essa já tem já mais coisas que é adicionadas, né, nesse ingrediente dessa técnica aí. De outras que. Tem muita coisa, principalmente a escolha na hora, bem o verbo no presente. E na hora que você está fazendo as afirmações, trazer um estado, entra num estado mesmo poderoso durante 3, 5 minutos, segurando com a outra mão, isso é real, faz parte de mim, está acontecendo, eu sou grato ao universo, o que você quiser dizer. Né? Mas você vai tirar o foco do que está no texto do papel e vai botar o foco que quer que seja aqui, e se vier você afasta. É real, faz parte de mim, sente, espalha, chega uma sensação física, espalha, como eu faço, né? Espalha bem e tal, e acabou, esquece, põe dentro da carteira, no lugar que você vai pegar todo dia, pode botar dentro de um lugar sagrado para você, se você tiver, esquece aquilo ali até você ter que fazer de novo. É a melhor maneira de funcionar no meu mapa. Deixa eu ver aqui. Tem Senado Federal 2019. Como eu faço para entrar no grupo? Manda um direct aqui pra gente que eu te adiciono. Colocar você lá. Ah, o pessoal que entrou aqui, Bruno, entrou agora, Luiz. Assistam aí depois a live, porque tem detalhes aí dessa técnica que É, são bem legais para conquistar meu amigo resultados. Celso Pereira, lá do Acre. Tá assistindo a live aqui. Pessoal de Portugal. É isso aí, cara. Quem perdeu a aula aqui, já tá pegando o finalzinho da aula aqui, né, André? Vai lá, fica 24 horas no Instagram para aprender a técnica passo a passo e depois a gente vai postar aí no GTV, então a pessoa vai ter acesso para Porque assistir novamente a para a live. gente amarrar, né, quer dizer, esses processos internos são os mesmos processos da epigenética que servem aí para, enfim, cura de doenças, uma série de coisas assim, que nós também vamos botar em prática para que a gente consciente e inconscientemente construa metas, para que você inconscientemente responda, alinhando todos os processos, juntando tudo que você já viu em algum lugar, aqui eu afirmo para você, para fazer com que esse resultado aconteça na sua estrutura. Caminhos diversos vão ajudando com que você consiga e faça acontecer a transformação aqui. Eu digo. Você E é viu o que meu você ponto? sempre fala, né? Construir, né? Novas experiências que vão construir novos É, caminhos, que vão construir, porque a pessoa que está naquele estágio lá, que está em casa, né? Agora a gente não pode sair, né? Tá todo mundo na quarentena, é, mas a pessoa que está vendo só a notícia lá de desgraça, de morte. é, Coloca um vídeo, construa outro caminho na sua mente, né? é, Construa outros, né? Outros exatamente. modos, Aproveita esse outros modelos momento para você mentais. criar possibilidades para você. Assiste uma Mas o aula meu com a gente trabalho, o aqui. meu ofício, ele precisa que eu saia de casa. Tá, uma hora você vai sair, mas vá criando o que você vai fazer quando você sair. É muito importante você começar a criar. Já vai criando esse efeito, né, placebo, esse mapa, É, essa ponte ao futuro, né? Quando essa quarentena voltar, como é que vai ser? Aonde eu vou? Talvez eu vou naquele lugar que eu não fui ainda. Talvez eu faça aquele curso que eu não fiz. Já começa já a projetar as coisas que quer fazer realmente. exatamente. É assim que a gente Bruno, cria a realidade. Eu acho que antes de você ler a pergunta, nada substitui a prática. Né? Eu sei assim, eu tenho um grupo de pessoas que faz o que eu falo para fazer. Essas pessoas sempre conseguem resultados.
porque elas ouvem as induções, elas ouvem, elas repetem, elas ouvem 21 vezes, elas pegam um papelzinho, elas vão fazer 30 dias, elas vão repetir 3 vezes por dia, elas vão conseguir resultado. Tem aquelas pessoas que não vão conseguir esses resultados, ou vão conseguir resultados aquém, porque não fazem, não querem fazer, não, acha que é compreender racionalmente. Imagina tentar compreender racionalmente o que eu digo numa indução. Você vai tente em vão, né? Porque não é feito para você racionalmente, é feito para outra mente, a outra. Exatamente. Exatamente. Eu vi ó, aquele processo todo ali, os 21 dias. Ó, o Bruno perguntou, tá acabando? Tá acabando, Bruno. Tá no finalzinho já. Assiste de novo aí. Marcos Mello entrou atrasado, Marcos Vinícius. Vai ter que ver do começo também a aula. Aproveita aí, pessoal, porque a aula às 18 horas, gratuita com o André Pécia, não está acontecendo todo dia mais não, viu? Vamos rever, vamos anotar, vamos fazer, né? E daqui 30 dias a gente volta com esse mesmo tema da live aqui para a gente só falar de depoimentos. Eu tenho certeza que você vai criar um resultado antes disso e você vai falar para a gente antes disso que teve resultados. 30 dias é o Robson, limite ali. Mas por chegou isso tem que atrasado. construir uma meta possível, que seja factível, que possa ser construída, que tenha chance de ser realidade, que você possa iniciar, que seja harmônica e não seja dissonante com as outras metas que você está construindo na sua vida. Tudo aquilo que você já aprendeu na boa formulação de objetivos, você vai aprender, vai poder usar na hora que você estiver pensando no que você está direcionando aqui. E falando nisso, nós nesse final de semana lá no nosso curso, na partir de sexta-feira, vamos ter PNL, muita PNL, Opa! muita PNL. Nós vamos ter PNL do Practitioner, do Master, quer dizer, não é o Practitioner nem o Master, mas nós vamos ter conceitos e ideias que são aplicados ao atendimento. Né? Ou seja, a lidar com a pessoa que está do outro lado, seja para um treinamento, seja para um atendimento, seja para o que for. Vai ser 3 dias intensos, até postei no grupo lá o que vai ser passado, modelo score, role, né? TOTS. É muita coisa. Lupus alinhado também, que é um tema que eu sou apaixonado. Então vai ser um final de semana intenso, né, André? Prepare aí. Café, água, papel, caneta. Muita PNL, vamos fazer muitas coisas, rapport, enfim, sistemas representacionais, submodalidades. Nós vamos seguir, na verdade, o sistema da PNL ele vai pegar todos esses 3 dias e ainda vai sobrar lá para o outro, da outra semana, da nossa última semana. E aproveitem, né? Porque eu vou falar muitas coisas bacanas, legais, muita dica prática do que fazer, do que usar, várias tarefas aí de uma aula para outra para vocês botarem em prática aquilo que a gente está ensinando. Sensacional, Porque no meu mapa é isso que você precisa para atender, né? O que você precisa é ter um conhecimento diferenciado, único e com uma amplitude que poucas pessoas têm, né? Porque tem muitas pessoas que falam sobre PNL e tem muitas pessoas que ouvem muitas dessas pessoas falarem e continuam não sabendo nada sobre PNL porque fica só aquela coisa racional sobre a PNL. Nós aqui vamos trabalhar, nós vamos despertar na gente e nós vamos aprender como um instrumento se relaciona com o outro, vamos ver níveis neurológicos, uma série visão, missão, ambição, papel com níveis neurológicos, a coisa inteira lá, vamos fazer workshop ao vivo de todas essas coisas, um nível muito mais profundo do que já fizemos nessas aulas abertas. E vamos comentar, enfim, vamos fazer um monte de coisa aí. Só esse tema, só o lupus alinhado para mim já poderia ser 3 dias direto. O pessoal tá aqui, ó. Vocês são a favor de mais de 1 hora de live? De aula? Vamos pro curso online, gente. O curso online é 3 horas direto por dia, né, André? Vai lá, com certeza. Vai ser praticamente quase 10 horas de curso esse final de semana. Sexta, sábado e domingo. Sim. Porque o resto você processa à noite enquanto você dorme. Exatamente. Marcos comentou aqui, o nosso amigo Marcos Vinícius. Vamos ter a chance de conhecer um pouco sobre DHE e NHE. Com certeza. NHE. Com certeza, porque na verdade eu não faço mais PNL sem esses outros elementos agregados. Eu não faço mais. Não dá mais para fazer, porque como eu já pratico a PNL da 3ª, da 4ª geração, eu não faço mais PNL da 1ª, 2ª geração pura. Mesmo quando eu ofereço ferramentas da 1ª, 2ª geração, quando eu peço para você espalhar a sensação e trabalhar em riqueza e submodalidades, eu já estou fazendo DHE e NHR. Que isso não tem na PNL clássica da 1ª, 2ª geração. Maravilha, André. Deixa eu ver se tem mais um comentário antes da gente encerrar aqui.
Segurar a mão com o papel direita ou esquerda? Recapitula, por favor. Oposta àquela que você usa mais. Se você é ambidestro, segura cada hora com uma diferente. Escolhe uma. Né? E se você, por exemplo, tiver uma conexão com alguma coisa do lado roxo, né, religiosa ou mística, alguma coisa, você também pode segurar dentro daquela coisa mística e amarrar dentro daquilo que para você tem um significado religioso especial e usar ali dentro também. É uma outra alternativa. Se isso for congruente para você, eu não estou pedindo para você fazer isso. Mas se você tem muita fé em alguma coisa, em algum livro sagrado, e você pode combinar uma coisa com a outra, porque senão vai fazer uma pilha de crenças, né, vamos dizer assim. Nós vamos pegar emprestado a estratégia e a motivação de outras crenças e alinhar nesse processo também. Se isso tiver relevância para você. Se não tiver, faça apenas como eu falei. Isso é a estratégia de mentores. É. O Daniel até comentou que falou que tem uma técnica parecida no Reiki, essa do papel. É, bacana. Já pode juntar. Exatamente. Você pode usar, se você usa o Reiki, você pode usar o Reiki junto com isso. Como a Catarina colocou aqui, tudo junto e misturado, é isso aí. Como diz minha amiga do Eu já tive gente que coloca dentro da Bíblia e segura a Bíblia, já tive gente que coloca nos pés da Nossa Senhora, sei lá do que, já tive gente que, sei lá, enfim, coloca dentro de um amuleto da sorte, ou de uma coisa significativa de alguém que já faleceu, muito importante, que inspira, que funciona como mentor. É isso aí, maravilha. Acho que a gente falou, teve uma boa aula hoje, né, André? Deu para passar todos os detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Passo a passo. O Ortega falou também no taoísmo, também tem. Isso. Acionar esse processo interno, que é muito poderoso. E, gente, isso é prática. Quanto mais você aciona isso, quanto mais você faz isso, quanto mais você pratica isso, mais você vai respondendo inconscientemente. E conscientemente também. E as novas coisas que você for fazendo vão funcionando mais rápido, porque você já cria um ambiente psicológico voltado para esse tipo de transformação. Perfeito, André. Agradecer o pessoal que participou com a gente aqui hoje. Hoje batemos quase um recorde das lives aí. A gente encerra a live que aparece o número de pessoas que assistiu. Vai ficar disponível 24 horas. Pessoal, tudo que participou com a gente, que está no nosso grupo do curso online. Quem ainda não se inscreveu no curso online, dá tempo, é só chamar aqui no direct. Que a gente tem mais 2 finais de semana de aula ao vivo. Sim. Né? Depois vai ficar e você não vai perder nada, porque você vai poder pegar o que já foi feito até agora e seguir. Inclusive, até porque esse bloco de agora é independente do outro, eles só se complementam. Então, você pode começar agora, depois ir pegando as outras aulas aos poucos. Exatamente. Gratidão. Valeu, Sancler, cara dos mapas mentais aí, que eu tenho certeza que ele já fez o resumão da live aí, vai ficar top. Isso aí. Depois passa pra gente, não que o seu futuro sexual dependa disso. Mas... Exatamente. É isso aí, André. Acho que é isso aí, né? Amanhã é quinta-feira? Acho que é, né? Acho que é. Acho que sim. Acho que nós temos mais uma aula amanhã às 18 horas. Temos mais uma. Não me lembro de quem, mas temos. Depois eu vou mandar no grupo. Em algum lugar está definido a mudança que vai ser feita amanhã agora. Acho que é tanta indução que eu estou ouvindo sua que eu já não sei qual tempo, se tempo é tempo, Vamos lá, sobreposição quântica. Isso aí. Obrigado a todos, obrigado, Cleito, obrigado a todos aqui mais uma vez. Obrigado aí pelo incentivo que vocês me dão de estar fazendo isso todos os dias, de me inspirar, puxar por essas ferramentas, essas coisas. Nada me realiza mais do que receber os feedbacks de vocês sobre estarem usando isso e estarem tendo benefícios. Nada me realiza mais do que isso. Maravilha, André. Também agradeço muito em nome de todos aqui, que para mim, para todo mundo que está vendo essa live aqui, cada dia é uma aula que faz um salto, né? Cada dia é mais um salto, é mais uma ficha que cai, mais uma peça que se complementa nesse quebra-cabeça aí. Obrigado. Não que ao dormir você vai sonhar e lembrar de tudo isso, em sonhos ou não, e com isso transformar inúmeras coisas no seu processo inconsciente já. Caso você respire, já. Isso. E continue. Valeu, pessoal. É isso aí, valeu, André. Obrigado, pessoal. E obrigado até amanhã, às 18 horas. E manda aqui no direct mensagem para participar de outro grupo nosso, que é o Engenharia Mental, quem não está no grupo. Isso aí, vai lá. Valeu, André. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado. Até mais.